Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao canal Vendas Inteligente. Você, meu amigo, minha amiga vendedor, vendedora, que quer ter uma maior performance, crescer, evoluir e bater as suas metas e até superá-la. Esse canal ele foi feito exatamente para vocês. Muito bem, esta semana eu estive falando que hoje falaria a respeito de 3 chaves para que você possa virar e vender muito mais do que você já tem vendido e até superar as suas metas. E aí, se você me perguntasse quais são as 3 chaves, eu já vou te falar. Antes, porém, gostaria de contar com a sua ajuda, a sua parceria, porque na vida tudo é feito na lei do retorno, não é verdade? Então compartilhe esse vídeo com amigos que possam estar aí precisando de um suporte, de uma ajuda. Também se inscreva você no canal, porque todas as semanas nós teremos novos vídeos com novos temas, tudo relacionado à venda e às suas complexidades. E eu gostaria muito que você deixasse seu like, um comentário sobre algum assunto que você gostaria que nós tratássemos, enfim. Então, conto com a sua ajuda, com o seu apoio, para que esse canal possa continuar e nós tenhamos aí essa parceria de relacionamento, ok? Pois bem, vamos direto ao ponto. Nós falamos que são 3 pilares ou 3 chaves, como você preferir, que abre as portas para que você execute de fato uma venda. Porque na verdade, antes que se aconteça a venda, nós precisamos preparar o caminho. Se você pensar, praticamente quase tudo na vida, antes se prepara o caminho, para depois então tomar aí as procedências de uma execução, seja lá no que for. Por exemplo, futebol. Antes tem a concentração, tem os treinamentos, para depois ir para realmente o jogo efetivo. E nas vendas não é diferente. E eu chamo isso definitivamente de venda antes da venda. Muito bem, agora que você já entendeu, eu quero te falar a primeira chave ou pilar que realmente é incrível para as vendas. Inclusive, razão pela qual muitos vendedores não conseguem vender. Por quê? Eles se perguntam, o que está acontecendo? Será que a bolsa de valores, o dólar que subiu? Será que essa pandemia? Será que realmente eu, que não nasci para isso mesmo? Será que vender é um dom? Será que vender é técnica? E as pessoas ficam perdidos sem saber exatamente o motivo pelo qual elas não estão vendendo com tanta frequência ou numa crescente para que suas metas sejam batidas ou até superada, que é o sonho dos vendedores, não é verdade? Bom, o fato é que não tem nada a ver com tudo isso que nós falamos. Muitas pessoas não vendem mais e não supera porque eles não cumprem princípios básicos, dos quais eu quero te falar do primeiro. Sempre que eu ia vender, quem me conhece sabe como eu trabalhava, mas eu quero transmitir esse conhecimento com você. Eu, antes de pensar em vender, eu te oriento ao mesmo passo, você não se preocupar com a venda, porque os vendedores, em grande parte, na maioria, por assim dizer, eles pensam, eu vou vender, eu vou bater minha meta, eu tô olhando, parece que ele vê um cifrão na face, nos olhos da pessoa que ele vai atender, e aí ele olha aquela pessoa como se fosse uma presa mesmo. E essa não é a ideia original para que você possa ter sucesso. Na verdade, você tem que ficar despreocupado com relação a essa pressão. Tira essa pressão de você, a venda vai acontecer naturalmente quando você usar os princípios. Primeiro princípio para que a venda aconteça naturalmente é que você cuide de impactar o seu cliente com a primeira impressão. Já diziam os entendidos que nós não teremos uma segunda oportunidade para causar uma boa primeira impressão. Pensou nessa frase? Vou repetir. Não teremos uma segunda oportunidade para causar uma boa primeira impressão. E ainda, nós temos um ditado muito antigo, famosíssimo, que diz assim: a primeira impressão é a que fica. Então diz a própria ciência que estuda essa questão, a neurociência, entre outros, que é dessa área, que quando um cliente chega, ele faz uma leitura daquilo que é a primeira impressão, pelo menos em 30 segundos. Então, o tempo é curto para você realmente impactar a pessoa, porque se você não fizer isso, que é a primeira impressão, você vai ter uma dificuldade no decorrer da venda inteira. Porque ou você tem a simpatia da pessoa, ou você tem a antipatia. E para que você tenha esse relacionamento amistoso, essa coisa gostosa, antes de pensar em vender,
cuide-se para que haja realmente uma boa primeira impressão. Como fazer isso, Daniel? Bom, existem algumas questões que é fundamental. Exemplo, amigos meus que vendiam na época, eles vinham correndo da balada, da vida louca aí e tal, e eles chegavam todos suando, dava pra ver a camisa, sem escovar os dentes, o hálito horrível, e ele vinha com o cabelo todo atrapalhado para atender as pessoas. Fica difícil, porque o cliente nota, às vezes se sente até ali constrangido, talvez pelo mau hálito, porque isso é real, talvez com aquele cheiro de uma noite virada, ou mesmo que não virou a noite, mas vem de qualquer jeito, a roupa não está a melhor roupa para realmente ser um traje a rigor daquela situação ali. Então tudo isso envolve a primeira impressão. Mas mais do que isso ainda, é a questão da gentileza. Quando eu atendia uma pessoa, eu diria o seguinte para ela, na época era sempre assim e dava muito certo. É como um imã. Na verdade, o nome disso é empatia. Você se colocar no lugar da pessoa. Sabe assim, você gostaria de ser muito bem tratado e você faz isso com a pessoa? Então eu diria o seguinte: olá, tudo bem? Muito prazer, meu nome é Daniel, eu mesmo faço questão de te atender e na verdade eu sou bem resumido, vou ser objetivo para você também ganhar tempo, né? Afinal, hoje é um dia que tem aí bastante horas pela frente, então eu vou ser bem resumido, tudo bem? Muito bem. O senhor aceita um cafezinho ou uma água misturada ou gelada mesmo? Ah, tá ok, eu vou pegar para o senhor, tá ok? Pode sentar aqui, fica à vontade, tá? O ar tá bom? Tá legal assim ou quer que aumente um pouco, diminui? Na verdade, quando você trata ele com tanta gentileza, causando uma boa primeira impressão com as suas vestes, com o seu hálito, um perfume agradável, aquela gentileza, aquela educação, até a ideia de que o amor constrange é nessa questão. Por quê? Quando ele é tão bem tratado, ele fica meio receoso de dizer o não. Porque ele gostou tanto do atendimento, ficou tão constrangido com a forma carinhosa que você realmente o recebeu, que ele se sente ali numa situação de compartilhar as ideias daquilo que você vem falando com ele. Então, primeiro, cuide muito dessa primeira impressão. Se ir direto para a venda, se não se atentar para isso, realmente vai ficar difícil lá no final querer ganhar a atenção, o coração dessa pessoa para você. Ok? Então cuide da primeira impressão, que envolve gentileza, envolve essa boa aparência, essa comunicação, tom de voz, entre outras coisas. Talvez depois nós gravamos um vídeo só como ter realmente o impacto de causar uma primeira impressão. Bom, mas como estamos resumindo, a segunda chave, além da boa primeira impressão, é você não julgar o cliente. Você sabe que nós vendedores, às vezes, por um lapso de memória até inconsciente, nós olhamos para a pessoa e dizemos: puxa, esse não é perfil, ou esse não vira, nossa, que perreco, numa linguagem normal do vendedor. E aí a gente acaba julgando as pessoas. E aí sabe o que acontece? Era um mega potencial de compra para você fazer a venda, mas às vezes nós temos essa dificuldade de fazer um pré-julgamento. E muito pelo contrário, às vezes vem uma outra pessoa e a gente pensa assim: esse é perfil, esse é caixa, esse é venda certa. E às vezes ali no decorrer de um bate-papo acaba que não deu em nada. E às vezes nós acabamos confundindo. Então o que eu te oriento? Nunca julgue um cliente. Nunca faça uma pré-julgamento ou um pré-julgamento dele, porque você pode ser surpreendido. Agora sabe o que é interessante? O nosso cérebro, ele recebe um comando através dos nossos pensamentos. Então quando você pensa que esse cliente não é o cliente ideal ou não é o cliente do potencial, o seu cérebro fica condicionado, você vai atender ele até sem muita ênfase, sem muitas ferramentas, sem muitas determinações, energias e atitude, que acaba nem dando certo mesmo. O ideal é que você faça o mindset, resete sua mente quando vir esses pensamentos, e aí você faz uma configuração e diz: eu vou dar o meu melhor. Se virar a venda ou não é consequência. Isso você alimenta a sua energia até para o próximo, isso você afia a ferramenta e você não perde nada com isso. Mas faça isso, que é uma outra chave incrível: tratar todos iguais, não fazer pré-julgamento. Quando você vai ver que uma pessoa não tem potencial, pode acontecer de fazer a venda, você vai entender mais ainda o que eu estou dizendo a respeito disso. É incrível quando isso acontece. Tudo parece levar a crer que essa pessoa não tem perfil nenhum. Você vai lá e faz a venda. Aí é realmente quando você deixa a sua marca de vendedor de impacto e resolução, aonde ninguém acreditava, você vai e vende. Então, cuide da primeira impressão. Segundo lugar,
não julgue o seu cliente, porque todos são um cliente em potencial. E em terceiro lugar, faça perguntas inteligentes. As perguntas, ela abre caminho. O filósofo Sócrates, ele usava um método que foi batizado como método socrático. Ele sempre falava através de perguntas. Nas perguntas acontecem coisas incríveis. Bom, você precisa fazer, já que é incrível fazer perguntas para relacionamento. Fazer perguntas para, além de se relacionar com a pessoa, perguntas para sondagem, conhecer o seu cliente e perguntas para entrar no seu assunto principal. Daniel, você tem algum exemplo? De forma bem resumida, sim, porque esse vídeo não dá para tratar de cada assunto em particular. Mas de forma resumida, perguntas para criar relacionamento. Olá, senhor Mário, tudo bem? Foi fácil chegar aqui? Uma pergunta. Ah, foi tranquilo. E aí, mas como está o trânsito? O senhor veio de metrô, veio de carro? Está no estacionamento? Você já vai conhecendo o potencial do cliente, se tem de carro ou não, enfim. Perguntas de relacionamento. Perguntas para que você possa saber mais do cliente. Então, você vai... O senhor está sozinho, está com a família? Sabe se ele é casado, se ele é divorciado? Sabe... O senhor mora por aqui mesmo, aqui pertinho? Ah, legal. E aí vai abrindo um leque para conversa, para conhecer mais dele. Aí você vai entrar no seu assunto. Perguntas para introdução no seu tema. Aquilo que você tem como serviço ou produto, você vai dizer para ele o seguinte: o senhor já é dessa área? O senhor já conhece sobre esse assunto? Ah, o senhor já, em outro lugar, já teve informações? E aí você atenta o seu ouvido, porque ele vai começar a te mandar informações que vai ser imprescindível para o final, para você fazer um fechamento. Então, finalizando, eu diria para você, comece a se preparar para fazer uma primeira impressão impactante e revolucionária para que ele vire com você um só em relacionamento e em harmonia. Sempre guarde a segunda, não faça pré-julgamento. Todos os clientes são clientes em potencial. Em terceiro, faça perguntas poderosas que te ajudarão a ter o seu resultado nas vendas. Seja muito bem-vindo ao canal Vendas Inteligente. Semana que vem tem mais.